Muito boa tarde, eu sou a Lorena Barros e hoje eu venho conversar com vocês nesse novo episódio que chama O Quarto do Bebê e Eu. Aqui eu quero compartilhar com você itens que podem fazer você se apaixonar e quem sabe assim diminuir a sociedade ao escolher um tema. E hoje eu resolvi começar esse episódio com o tema girafa. Esse tema girafa ele já está presente há um tempo em várias imagens que eu tenho encontrado e que são muito lindas. E eu quero te ajudar a se definir por um tema dentro dessas lives. Os temas dos quartos do bebê, eu vejo por muitas mães que é um dos itens do checklist que mais atrasam a obra. Muitas se sentem inseguras, indecisas, às vezes pela cor, às vezes pela sensação que aquele tema vai passar e elas acabam postergando essa escolha. Acontece que na gravidez, tempo não é dinheiro. Tempo são noites tranquilas de sono no fim da gestação. E o benefício de você acompanhar essas lives é que eu estou aqui justamente para te ajudar a fazer essas pesquisas, que talvez você por não ter tempo possa não saber de muito do que existe no mercado que já poderia te ajudar a ter feito essa escolha em algum momento. Muito obrigada, viu, Sônia, pela dica de que eu não estava ouvindo. Agora eu espero que esteja tudo bem. Bom, então eu vou começar a compartilhar com vocês todas essas imagens que eu tenho certeza que mesmo que a girafa não seja um tema que você ame, você vai ver como são lindos e essas imagens também podem te despertar novas ideias. Se você tem alguma dúvida, manda aqui do lado no chat e a gente vai conversando. Deixa eu só ligar a luz aqui para ficar mais claro para vocês. Bom, agora ficou bem mais claro, né? Vamos lá. Bom, luminárias. Muitas mães não sabem como colocar iluminação no quarto do seu bebê. E no mercado existem muitas possibilidades, desde iluminação direta como iluminação indireta. Essa opção da luminária girafa, o abajur girafa, é do Magazine RM e ela é muito interessante para uma mamãe que quer um quarto a um longo prazo. Ela é muito bonita e o design dela faz com que você consiga deixá-la no quarto por mais tempo. Ela não tem esse design tão infantil e isso contribui para que ela se torne uma peça mais flexível. Eu adoro esse tipo de peça, justamente por ela fazer com que o seu investimento valha mais a pena. Olha que linda, eu fiquei apaixonada e a ideia do tema girafa surgiu muito para essa live quando eu vi essa luminária e um outro item também lá na frente que eu assim me apaixonei. Vocês vão ver que também é muito lindo. Bom, segunda opção, olha que linda, é a banqueta da Lilian Pimenta Atelier, banqueta girafa. E ela também tem outras possibilidades dentro dessa ideia. Você pode colocar a banqueta onça, banqueta carneiro, mas o nosso foco aqui é a girafa. Olha o quanto ela é delicada. É a banqueta aqui em cima, do lado esquerdo. Vou mostrar aqui pra vocês. E eu fiquei apaixonada quando eu vi. Quero falar também que a questão da girafa, você não precisa colocar um quarto todo de girafa. Às vezes falta aquele item dentro do tema safari, dentro do tema floresta, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma forma também de colocar a banqueta que não fique assim tão temática. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Aqui, justamente nessa foto. Quem aí que está pesquisando sobre quartos de bebê ainda não viu o quarto de bebê da Vicky, que é na fazenda da família dela? É um quarto de limão siciliano e eu fiquei apaixonada com ele e até pela estratégia que foi utilizada. Não é um projeto autoral, é foto da internet mesmo. E aqui ela utilizou a banqueta girafa numa cor limão, né? Um verde limão. E eu gostei muito dessa estratégia porque às vezes você gosta de um tema, mas não quer utilizá-lo pela cor. Então na girafa a gente automaticamente já começa a pensar que a gente teria que usar o marrom, o begezinho e também o laranja. Mas se laranja não fosse opção, você pode utilizar essa estratégia que foi utilizada no quarto da Vicky e explorar da cor do tema central do quarto, né? Para poder aplicar na girafa. Ficou linda, eles usaram aqui como eu falei, o verde limão e o cinza e deu uma ambiência totalmente diferente para o quarto e para a girafa. Eu fiquei muito encantada. Ela é de crochê da Celine Dias Baby. Ela é linda. Quem aí curtiu essa ideia? Manda nos comentários.
Se pensar outras ideias, também manda pra gente ir conversando. Aqui também é uma outra paixão que eu tenho, que são os bancos, né, as banquetas de pelúcia. Essa é a girafa Dolores, da Silvia Polito, e ela também é muito linda. Eu utilizei uma estratégia com esse banco no quarto do meu filho caçula, do Vitor, e eu gostei muito porque eu coloquei do lado do berço. Então, dessa forma, eu promovia uma interação do meu filho mais velho com o caçula. Né? O João Marcelo, quando o Vitor chorava, ele vinha correndo, subia no banquinho e ficava olhando o bebê pra mim. Ele, mãe, vem cá que ele tá chorando. Muitas vezes eu cheguei no quarto e encontrava ele dentro do berço com o Vitor. Então, assim, não tô dizendo que vocês têm que estimular o tempo inteiro a criança a fazer isso, porque dependendo da criança pode ser até um pouquinho perigoso. Mas o João sempre foi uma criança muito cuidadosa, então eu vejo que ele é uma criança muito responsável, né? Ele tem muito cuidado com o irmão, então isso pra gente nunca foi um problema. Mas não deixa de ser uma forma de interação do filho mais velho no quarto do filho mais novo. Outra paixão que eu também já utilizei em projetos autorais são as cabeças. E aqui eu venho apresentar para vocês as cabeças da Wild & Soft, que foi as cabeças que a gente utilizou no projeto do quarto do Bento. E aqui eu trago as girafas. Elas são lindas, né? Sem contar que uma iluminação bem feita pode valorizar esse produto de uma forma que faz o quarto ficar ainda mais vivo e mais incrível. Elas são lindíssimas, um acabamento perfeito. E essa aí eu assino embaixo porque eu já vi pessoalmente, já comprei e o projeto ficou maravilhoso. Inclusive lá no meu feed tem a foto dessa cabeça. Vamos para a próxima. Espera aí. Aqui também é a foto delas da Wild Soft, porque eles têm duas versões delas. Eles têm as versões maiorzinhas e as versões menorzinhas. Então, às vezes, você quer um detalhe. E o interessante dessas cabeças, que se bem colocadas na parede, elas podem também servir de porta-objeto. Você pode vir a pendurar alguma coisa. O cuidado que você tem que ter é justamente de parafusar direitinho para que ela fique bem segura. Ela já vem com encaixe posterior, então se você fizer essa colocação bem feita, ela acaba ganhando também uma outra utilidade. Esse aqui também é um amor. Tô olhando para a esquerda, gente, porque para mim fica mais fácil que as imagens estão maiores. Esse aqui é Não Bate Porta e ele é da Theodora Home. A Theodora vende a linha da Silvia Polito, então tem muita coisa dela lá também. E acontece muito de, às vezes, a gente olhar no site do próprio fabricante, não ter aquele produto, tá em falta, e aí a gente encontra em outras lojas que revendem esse material. Então é interessante vocês saberem que existem essas possibilidades. E essa Não Bate Porta que vende na Theodora, ela tem a versão masculina e a versão feminina. Pra quem não sabe o que é bate-porta, apesar do nome já dizer, é o bichinho que a gente encaixa na maçaneta do quarto do bebê, que a gente pode vir a encostar a porta de noite e não fechá-la totalmente para que a gente ouça o neném, né? Mesmo tendo câmera, eu não gosto de fechar a porta totalmente. Então eu gosto sempre de estar ouvindo o Vitor e o João o tempo todo. Mas durante o dia, se você tem uma janela aberta, existe uma corrente de ar, pode acontecer da porta se fechar. É para que ela não bata e assuste o bebê, ou às vezes não bata até no dedinho dele. Essa é uma ótima opção. Não bata a porta, ele não é só um item decorativo, ele é um item de segurança para você e para o seu bebê. E dentro dessa possibilidade da girafa, esse é muito lindo, né? Vamos ver a outra possibilidade. Essa aqui é a minha paixão. Organização é uma das questões que mais preocupam as mães. São muitos itens, muitas coisinhas para serem guardadas e muitas vezes a gente realmente não tem onde colocar. Então eu gosto muito de utilizar essas estratégias que a gente tem de decoração, mas que seja uma decoração que a gente possa incorporar itens para serem guardados. E aqui a Celina Dias Baby, ela tem essa opção da girafa em Vime, não é uma foto autoral também, e ela, além de ser um item decorativo que está dentro do tema, é uma opção para você guardar e organizar as coisinhas do seu bebê. Olha tanto que ela é linda, eu fiquei, sim, encantada quando eu vi essa foto, inclusive ela tá lá no meu feed de tanto que eu apaixonei com ela. Agora, como a gente está falando de organização, uma coisa que é muito comum e acontece com a maioria das mães é que as crianças começam a ficar maiorzinhas e elas querem usar as fantasias, e são muitas.
Eu não sei meninas, eu acredito que sim por conta das princesas, mas o meu filho tem tantas, mas tantas, que o cabideiro foi uma solução para que eu retirasse muitas coisas de dentro do armário. E aqui, que é uma loja que eu adoro, que eu recomendo, porque eu já comprei nela, uma loja online, chama Coelho na Lua. Eles têm a opção cabideiro, bichos em tons pastéis. Então, se você tá aí em busca de um tema e o tema safari ou floresta toca o seu coração, essa é uma ótima opção, porque ela tem outros bichinhos que não só a girafa. E os tons pastéis também são tons que eu gosto, porque trazem tranquilidade, suavidade, leveza, fluidez para o espaço. Esse aqui é lindo, a foto também é do site. Eu acredito que seria uma ótima opção para essas situações. Óbvio que não precisa ser só para guardar fantasias, né? A gente pode colocar também mochilas, pequenas bolsas, toalhas, são muitos itens que a gente pode utilizar dessas peças para promover uma organização. Tudo bem, Carol? Como é que tá? Então, vamos passar para a próxima. Bom, aqui já são as pelúcias maiores. Muitas mães têm preconceito, às vezes, de utilizar as pelúcias por conta das questões respiratórias com as crianças. Hoje em dia, as marcas estão se especializando, estão buscando utilizar materiais, produtos que sejam antialérgicos, justamente para promover essa maior interação das crianças com os bichos de pelúcia, né? Afinal de contas, eles dão um toque totalmente especial para qualquer decoração. Essa aqui é da Lilian Pimenta Atelier. É a girafa em pé. Inclusive, eu quero agradecer a Gláucia, ao carinho que ela me atendeu. Eu liguei pra ela, falei: Gláucia, eu tô apaixonada com alguns itens da loja dentro do tema safari, e ela me mandou prontamente essas imagens por WhatsApp, e eu fiquei muito feliz pela receptividade da loja. E essa é deles, e ela é linda também, muito encantadora. E o que eu gosto de olhar nas pelúcias, assim, é a questão, assim, da beleza, do tratamento que é dado aos fios do bichinho. Alguns brilham, né, sobre a luz, e também, assim, toda a estética. Quanto mais real, mais bonito. E esse da Lilian, realmente, ele é lindo. Olha o quanto o rostinho da girafa não é perfeito. Eu fico encantada com ela. Aqui é mais uma foto dela de lado. Olha o quanto bonitinho, gente. E essa aqui, eu fiquei também apaixonada com a imagem, justamente por ela estar olhando pra dentro do berço do bebê. A gente realmente vai criando toda uma cenografia que não encanta só o bebê, encanta as mães, quem visita, e realmente dá uma outra cara essas pelúcias no quarto. A Lília também me mandou essa foto, e essa aqui eu gosto muito porque é uma composição de 3 itens, né? Tanto a girafa em pé, já é um outro modelo, não é o mesmo modelinho daquela girafa, da primeira girafa, mas tem ela em pé, tem ela sentada, o modelo deitado, e também vocês conseguem visualizar aí atrás da mesa a minha banqueta, que eu sou apaixonada, que é a banqueta de girafa. Gente, não é lindo? Ei, Felipe, tudo bem? Olha o tanto que essa banqueta é linda. Fala que não é de apaixonar. E aí, eu gosto muito dessas opções, porque como eu falei pra vocês, assim como a banqueta, aquela banqueta, o banquinho pequenininho do lado do bebê, cria a interação de um filho mais velho com um filho mais novo, ele também cria uma interação se você coloca ela assim dentro de um cenário como uma mesinha. Então você pode estar ali às vezes amamentando o seu bebê, o seu filho mais velho ao longo do dia, ele pode estar ali fazendo parte desse momento, né? Então ele se sente conecto e ele se sente participativo, como se vocês todos estivessem juntos na mesma situação. Eu gosto muito de utilizar essas estratégias. E o quarto, quando você tem um pouquinho mais de espaço, é interessante você já ir criando essas ambiências para o seu filho ir se adaptando a esses espaços. O Vitor tem 1 ano e 3 meses, o meu caçulinha, ele já senta sozinho nas cadeirinhas que tem dessa altura na sala. Então a gente promove esse desenvolvimento cognitivo da criança, porque a criança ela aprende por espelhamento. Então, principalmente quando ela tem um irmão ou às vezes um priminho que convive muito, ela vai vendo o mais velho fazer e ela vai repetindo aqueles movimentos. Então, o filho que ele tem contato com outras crianças da mesma idade, muito dentro de casa, porque uma coisa é na escola, né? Que tem um ambiente que é muito específico, e dentro de casa a gente tem outros itens que na escola não tem. São às vezes enfeite, itens que eles não podem pegar. Então, quando a gente cria essa ambiência, a gente promove, né, um desenvolvimento cognitivo maior da criança.
Por isso que é importante, sempre que possível, a gente já estar promovendo esses cenários. Esse aqui, olha só, é uma opção para que você possa colocar numa estante, em cima da cama, dentro do bercinho, em cima de uma cadeira. É a girafa Baby Safari da Theodora Home e olha o quanto ela é bonitinha. Como eu falei para vocês, não precisa ser só girafas o tema. A gente pode utilizar esse item e agregar em outros temas. Pesos de porta. Se você não é tão a favor do não bate-porta, o peso de porta pode ser para você uma opção. E esse peso você pode utilizar, por exemplo, em alguns outros locais da casa. Às vezes durante o dia, para que às vezes uma porta de um box não bata, apesar dele ser de pelúcia, você pode deixar ele perto, tomar um pouquinho do cuidado para ele não molhar, mas ele pode ser um item para que você retire e ponha, dá mais trabalho, mas pode funcionar. Ele não precisa ser também um item peso de porta, você pode utilizá-lo em cima de um livro, colocar livros decorativos na estante e colocar ele como um enfeite, porque por ele ficar mais em pezinho, né, talvez ele esteticamente fique até mais interessante. Você pode utilizar ele como uma pelúcia mesmo do ambiente, nessas mesmas prateleiras, mas a função dele é o peso de porta, para que a porta também não se mova com o vento. Tem realmente que ter um cuidado com essa questão das portas. Eu vejo que muitas mães não têm essa visão. A porta, a criança vai se desenvolvendo e o que acontece é que ele começa a querer fechar as portas. Principalmente na fase de 1 ano e meio. Ele começa a ver as pessoas fechando e ele começa já a adquirir força para fechar as portas. Eu digo força porque aqui em casa a gente tem no piso, né, as peças para que as portas não se movam sozinhas. Então, com isso, se você não tem esse cuidado, a criança tende a vir a fechar as portas ainda mais cedo. E essa questão de fechar portas é delicada, porque se você tiver dificuldade de acesso a esse ambiente, que seja pela janela, que seja por uma outra porta no ambiente, pode ser um problema para abrir essas portas depois. A criança ela vai crescendo, ela começa a aprender a mexer em fechadura, e aí ela começa a fechar. Então, assim, realmente é um ponto que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tudo bem, Edivando? Aqui também é o Puff Baby Girafa da Theodora Home. Vocês podem perceber que eu coloquei muitos itens da Theodora aqui, porque ela é uma das lojas que mais apresenta itens girafas que eu encontrei. E esse aqui é o Puff. E como eu falei, também da Silvia Polito, a Theodora revende a Silvia. E, gente, esses puffs são lindos, são super aconchegantes e dão uma outra cara pro quarto. Então, se você tá preocupado de colocar a cadeirinha, não tá tão seguro, o puff é uma opção, porque ele é mais baixinho e também cria essa interatividade da criança subir, se movimentar, ter o processo de desenvolvimento cognitivo estimulado, e é um item que também é apaixonante. Uma opção que eu gosto muito, porque às vezes você não tem espaço, às vezes o recurso pode não estar assim tanto, às vezes você pode estar passando algum aperto, mas você tá querendo dar aquela carinha diferente pro quarto. Então os adesivos são itens que a gente pode colocar na parede e fazer toda essa interação, trazer o tema pro quarto. Quartos pequenos, geralmente esse recurso cabe muito bem, justamente por ele estar na parede, né, e não ocupar espaço. Aqui, essa loja de adesivos é Adesivo Murali, ela vende a marca Kina, e ela trouxe aqui toda essa questão, todo esse adesivo para ser colocado em cima das portas. Olha o tanto que ficou interessante. E o bom dessa foto é que ela mostra justamente o que eu estava falando para vocês na foto anterior, a questão da interação da criança com a porta. Ali vocês podem ver que ele vai direitinho na maçaneta, né? E é justamente isso que acontece. E olha o tanto que ficou lindo. Aqui, obviamente, é um tema floresta, porque tem panda, tem macaquinho, a zebra, mas você pode utilizar essa ideia e explorar, né? Criar novas composições. Aqui no Brasil também essa loja é um produto importado, mas no Brasil a gente tem muitas empresas que promovem essa ideia de você trazer um desenho, ou eles se inspirarem em um desenho que você traga e criar uma arte especialmente para você. Tudo bem, Martina? Como é que tá? Bom, aqui a gente também passa para os quadros, que é um item que eu gosto muito, porque também não ocupa muito espaço, né?
Quartos pequenos, como eu falei, são situações um pouco mais problemáticas. Aí aqui a gente tem uma Animais bolha, goma de mascar azul, porque tem ela também em versões rosa para quartos de menina. E aqui a loja que vende essa peça é a Open House. Tem mamães que não querem fazer aquela decoração tão baby, que elas querem uma decoração que se sustente por um bom tempo, às vezes dos 5 aos 6 anos. Tem mamães que gostam dessa decoração um pouco mais madura, né? Como eu tô falando pra vocês. E dentro desse cenário, essa é uma ótima opção. E eu acho muito divertido, inclusive, né? Este aqui também são quadrinhos que eu gosto muito, porque eles aqui são da Magazine Luiza, mas você pode encontrar nas lojas americanas, em lojas de departamentos vendem esses tipos de quadrinho. Vocês podem ver a diferença, né, daquela foto anterior para essa, que já são quadros mais infantis, mais lúdicos, que trazem frases. Hoje em dia muitas mães gostam de usar frases no quarto, frases inspiradoras, que as motivem e que quando a criança for crescendo ela também vai entender, né, o que significa essa frase. E eu acho muito importante que a escolha da frase seja algo que realmente te conecte e é algo que você queira realmente que a criança entenda e absorva para a vida dela. O quarto de bebê, principalmente quando ele perdura, né, até os 5, 6 anos, com pequenas alterações, mas quartos que têm essa frase são muito marcantes na vida das crianças, né, e possivelmente você vai ter muitas fotos, então procure analisar realmente frases que você gosta, que não vão te enjoar, né, para que você possa ter essa decoração mais a longo prazo. Esse aqui também é da Theodora Home e eu gosto muito desse quadrinho porque ele tem o efeito pintura. Olha o tanto que ele é bonito. E, assim, a questão do quarto girafa ou qualquer outro tema que seja ligado à natureza é muito interessante porque nós, seres humanos, nós somos primitivos. Por mais que você não goste da natureza, é inconsciente a nossa busca pelo bem-estar através de ambiências que sejam na natureza, a praia, né, a floresta, enfim. Então, esse tema, vocês podem ver que tem o verdinho, né, o raminho de planta na boquinha dela. Essas ideias, elas vão trazendo para a criança uma conexão com o mundo. Elas vão crescendo, elas vão entendendo como as coisas funcionam. E essas imagens, elas ficam memorizadas, mesmo que inconscientemente, dentro da ideia delas. Então, é interessante a gente estar trazendo também essas referências, que seja por quadro ou de outras formas. Esse outro aqui já é uma versão um pouco aprimorada, né? Porque a gente traz junto aqui a zebra. E eu fiquei muito encantada, porque mãe de menina geralmente ama laço. Acho difícil uma mãe de menina que não gosta de laço, né? E aqui, o quadro da Theodora Home, são 7 de quadros Baby Rosé. E aqui no caso você precisa adquirir os dois, eles não são vendidos individualmente, mas trazem também toda uma leveza e toda uma brincadeira para essa composição. Também aí ele tem esse efeito pintura e a criança vai crescendo, você pode utilizar isso de outras formas no quarto. Esse quadro é bem o tipo de quadro flexível, que perdura por um bom tempo dentro do quarto. E aqui eu quero mostrar para vocês uma foto de um projeto autoral. Aqui é o quarto do Bento e a gente também utilizou as girafas. Muitas mães imaginam que a escolha do tema precisa ser algo assim, eu vou colocar a girafa e tem que ter a girafa em todos os espaços. Eu vou fazer safari, eu preciso colocar aquele quarto cheio de verde, né, com galinhos, muitas ideias de árvores, né, às vezes pinturas, e elas tendem a entender que eles precisam ser assim, e nem sempre. Aqui o quarto do Bento, ele traz muito dessa referência. Eu tenho conversado com vocês sobre a diferença entre estilo e diferença entre tema. Estilos são as linhas do mobiliário, né, as formas. Aqui vocês podem reparar que tem uma mistura, que também não precisa ser uma coisa única, você pode fazer mistura de estilos. Eu digo mistura porque ali a gente tem uma linha muito clássica, vindo ali com as boiseries, que são
essas molduras brancas, e na frente a gente já tem um estilo mais provençal, onde a gente traz a palha, traz essas linhas que são mais curvas, e aí fazendo essa composição de estilo, você pode também ir brincando com outros elementos temáticos, mas assim, que não deixa o quarto com aquela cara de safari, floresta e girafa. E é o que aconteceu no quarto do Bento. A mamãe Carola queria um quarto muito clean e que trouxesse pequenos pontos de decoração, e no caso ela utilizou o tema safari. Aí aqui do lado a gente tem a girafa, aqui no outro cantinho a gente tem o puff e o urso. Nas paredes ela tinha umas cabeças muito lindas, que como eu falei pra vocês, também é adquirida da marca Winesoft. E aí essa composição mostra muito isso para vocês. Vocês podem explorar, não existe certo e nem errado. E para finalizar, eu quero deixar uma dica para vocês. A gente, como eu falei no início da live, às vezes a gente não escolhe um tema, às vezes por restrição de cor, e às vezes a gente escolhe e depois a gente vê que não era aquilo que a gente queria. Então, quando vocês forem fazer essa escolha, primeiro pensem nas cores. Eu quero um tema, vamos falar do girafa. Eu quero um tema girafa. Quais são as cores tradicionais desse tema? Como eu me sinto a partir dessas cores, né? Como eu me sinto quando eu vejo um laranja, como eu me sinto quando eu vejo o marrom com laranja, as composições que partem disso. E aí você pode ir trabalhando e buscando se entender e entender também quais são as sensações que esse tema te promove. Então o tema, igual, por exemplo, dentro daqui do quarto do Bento, é um tema muito clássico, então ele é um tema mais austero, ele me passa mais austeridade, ele me passa um ambiente assim muito clássico, né? Uma sensação de um ambiente muito organizado, né? Até mesmo pela pintura que foi colocada, pelas linhas que foram utilizadas, ele nos passa essa sensação. Se a gente lembrar lá atrás do quarto da Vicky, que era aquele quarto, né, com limão siciliano e que tinha girafinha ali, é uma outra ambiência, uma ambiência que traz leveza, né? Ela traz um pouco mais de vida através do uso das cores. Mas isso precisa ser uma escolha pessoal, porque nós somos seres únicos. Então aquilo que você vê na revista, ou às vezes até em referências minhas de projeto que eu mostro para vocês, não me representam e às vezes não te representam. Então você precisa parar e fazer essa análise. Quais são as sensações que eu sinto e principalmente quais são as sensações que eu quero passar para o meu bebê, né? Então o laranja, que é uma cor que estimula muito, né? É uma cor que dá muita vida, é isso que eu quero para o meu quarto? Ou não? O cinza é uma cor que eu gosto mais de coisas assim mais tranquilas, que não transmitam nem tanta leveza, nem tanta, né, agitação, nem tanta criatividade como o laranja transmite. Então você precisa fazer essas análises. E caso você faça e a partir delas você consiga se definir aí por um tema, por uma cor, manda para mim depois, eu fico muito feliz de saber que de alguma forma eu posso contribuir com você. E caso você esteja aí na cabeça pensando, a Lorena podia fazer uma dessa com o tema tal, me manda, vai ser muito interessante eu parar e analisar e fazer essas pesquisas para você. Quem sabe o seu coração não palpite por um tema a partir de um item que eu te mostre. Bom, muito boa tarde para vocês e até a live de semana que vem.